Olá, seguidores do canal Paz e Bem. Aqui é mais uma edição do Ciência na Religião, que é uma série em parceria com a Universidade Federal de Goiás, em que nós tratamos de assuntos relacionados à religiosidade, à espiritualidade, mas de um ponto de vista de estudos científicos na área, especialmente das ciências humanas e da filosofia e também das ciências sociais. Hoje nós vamos trazer uma discussão sobre como opera o marketing religioso. Sim, né? Nós vamos tentar conversar um pouquinho aqui sobre essa adoção de técnicas do marketing para que as ideias religiosas possam ser propagadas e, como consequência, mais adeptos estariam ali, né, por dedução, aceitando aquelas ideias das quais nós defendemos, as quais nós sentimos que sejam de fato verdadeiras, enfim. E a dúvida, né, que sempre acontece, que sempre surge, é que será que é lícito, né, nós divulgarmos as ideias religiosas? Ou será que a ideia religiosa seria algo muito íntimo, pertencente apenas ao indivíduo, né? Portanto, não estaria aí adequado, né, a gente entrar numa esfera de marketing, de comunicação, no sentido de atrair a atenção de muitas pessoas, tá? Outra dúvida que nos surge é: será que fazer proselitismo é ético? Por exemplo, eu tentar divulgar, né, uma ideia religiosa no sentido ou com a intenção de provocar algum tipo de conversão, tá? Então, essa também é uma questão que sempre vem à tona, né, quando a gente conversa sobre marketing religioso. E também seria, né, adequado ou estaria muito longe ou muito estranho adotarmos técnicas, né, de persuasão ou técnicas de convencimento a fim de que as pessoas, né, tivessem uma imagem positiva e a igreja pudesse atrair, né, mais fiéis, mais adeptos. Enfim, são questões, né, que a gente vai tentar aqui, talvez não responder, né, mas para a gente fazer uma reflexão sobre o que acontece, né, quando as igrejas, a religião, ela se envolve muito com o marketing. Bem, primeira coisa, né, é importante a gente dizer que comunicar ideias, compartilhar crenças, isso não é um problema em si, até porque o ser humano, na sua vida em sociedade, na interação com outras pessoas, ele faz isso naturalmente. Então, quando você conversa com alguém sobre política, você está, de certa maneira, compartilhando, né, suas ideias, suas preferências. Isso vale também para vários outros temas, né, em relação à música, em relação a cinema, a comida, modos de viver. Então, assim, não há como a gente separar muito essas coisas, porque isso é próprio, né, do ser humano, compartilhar ideias, interagir e ir fazendo essas trocas, desde que a humanidade se entende por gente aí, tá? Mas o que é o marketing exatamente? O marketing é uma área de estudo, né, às vezes ligada à área da comunicação ou ligada à área da administração, em que ele tenta, por meio de pesquisas, descobrir o que de fato motiva as pessoas, né? O que motiva as pessoas a consumirem ou um bem material ou um bem simbólico, né? Um bem material, vou comprar um refrigerante qualquer, o que me motiva a usar um determinado cosmético, o que é melhor para a minha saúde, o que está disponível no mercado, né? O que vai determinar a minha escolha de compra. E o que seria o bem simbólico? Bem simbólico não são essas coisas materiais, né? Mas, por exemplo, isso está no nível da ideologia, das ideias, da crença, da fé. Então, são valores que são mais, não tem uma materialidade, né?
mas que também passam aí por essas tentativas de venda, né? Então é uma área de estudo que quer conhecer, né, as motivações, os desejos de consumo, o porquê as pessoas consomem ou aderem, né, a determinadas ideias. E o marketing, ele vem desenvolvendo várias técnicas de persuasão, né, e de convencimento. Então, as empresas, de uma maneira geral, a gente já sabe disso há muito tempo, elas sempre vão adotar aí maneiras de criar uma grande imagem positiva em torno dos seus produtos e, como consequência, as pessoas vão comprar mais, né? Vão acreditar naqueles benefícios e vão consumir mais. Então, essas estratégias, essas técnicas de melhor fotografia, melhor ângulo, como fazer um vídeo bem feito, qual texto que você deve usar, tudo isso se aprende, né, dentro dessa área do marketing. E aí não são só as empresas comerciais, como a gente está acostumado a ver na televisão, nas mídias sociais, né, mas organizações sociais, de uma maneira geral, ONGs também adotam determinadas estratégias de marketing. Os políticos, né, existe até uma área específica que é o marketing político, né, como você deve conversar com as pessoas e tentar convencê-las, né, de que você é a melhor proposta, você é o melhor candidato. E as igrejas não ficam fora disso, né? Há um bom tempo, as igrejas que são mais profissionalizadas, elas criaram aí mecanismos, né, até profissionalizaram suas equipes de comunicação voltadas para o marketing. Então já é, né, uma área bastante profissionalizada no mundo inteiro, no Brasil também isso é verdadeiro, e as pessoas se utilizam aí desses conhecimentos a fim de buscar algum benefício, né, ou em termos de imagem ou em termos mesmo de consumo direto. Ao longo da história, essas técnicas, né, de uma maneira ou de outra, foram adotadas. No início do cristianismo, por exemplo, nós tivemos aí uma técnica que foi mais do exemplo pessoal, ou da renúncia pessoal de determinados discípulos, que é o caso do Paulo de Tarso, né, que ele saiu pregando aí por vários anos, andando a pé, quer dizer, não tinha nenhuma rede aí tecnológica ou de mídia para poder convencer as pessoas de que o cristianismo era uma boa ideia, mas enfim, né, o próprio exemplo de renúncia dele ia provocando essa adesão, né, ou essa conversão das pessoas. Temos também o Buda, né? Buda também ele tinha, né, todo um sistema de crenças, né, e de ensinamentos e princípios filosóficos em que ele também foi convencendo as pessoas a partir da sua própria conduta, né, do seu próprio comportamento, e aquilo foi chamando também a atenção das pessoas. E é o caso de outros grandes líderes, tá? Como Francisco de Assis, Chico Xavier, e com certeza em outras matrizes aí que não sejam cristãs, você tem, né, esses grandes avatares, ou os grandes xamãs, né, ou os grandes líderes religiosos que, pela própria forma de encarar a religião, isso traz, né, um convencimento, e isso afeta, né, isso divulga pessoalmente aí as crenças que são adotadas ali por essas pessoas. Mas nós tivemos também ao longo da história atitudes que foram mais agressivas, né, ou até belicosas. Por exemplo, a vontade que o ser humano tem, ou instituições de uma maneira geral religiosas tinham, de forçar as pessoas a se tornarem cristãs ou de qualquer outro credo, né, por meio da força. Ou seja, o exemplo das cruzadas, a Inquisição, né, a perseguição que nós tivemos também a vários grupos religiosos que não faziam parte daquele que eu defendia. Às vezes isso era motivo de você matar, né, de você torturar. Então foi uma forma infeliz de adoção do marketing, né, pelo uso da força, pelo uso do medo. E hoje em dia nós temos aí técnicas que são mais sofisticadas,
e eu vou destacar aqui os altos investimentos em mídia, especialmente nos sistemas de TV no Brasil nos últimos anos. Houve um grande investimento de igrejas, especialmente católicas e evangélicas, tá? Na aquisição de sinais de televisão, de canais de televisão. Só para vocês terem uma ideia, dos 50 veículos de maior audiência ou capacidade de influenciar o público no Brasil, 9 são controlados por igrejas, né? E isso causa um debate também ético interessante, porque concessão de canal de TV ou de rádio, né, é feito pelo Estado, então a princípio não poderia, né, ser de propriedade privada, tá? Mas isso aí é uma outra discussão, apenas para que vocês tenham essa consciência dos grandes investimentos que as igrejas fazem hoje em termos de buscar canais que cada vez atinjam um maior contingente de pessoas. Bem, aí nós chegamos numa discussão da fé como mercadoria e por outro lado, algo que seria mais ético do ponto de vista assim, das relações humanas, que é o diálogo e a comunicação com os fiéis, tá? O que seria nós entendemos a fé como mercadoria? Significa que, né, uma igreja, uma determinada denominação religiosa, ela quer vender o sucesso, vender a felicidade, vender a prosperidade ou vender uma cura que seja. Então, o produto dela é isso, mas vai se exigir uma contrapartida. E nesse sentido, a fé é uma moeda de troca. Então, quer dizer, você vai ter sucesso, você vai ter felicidade, você vai ficar uma pessoa próspera ou você vai se curar de uma doença aí, difícil, se você desenvolver a sua fé e, de preferência, se você der algum dinheiro, né, para um determinado líder religioso ou para aquela instituição religiosa. Então, é uma troca que se faz. Isso é a gente encarar a fé como mercadoria, tá? Ou seja, se você não fizer essa troca, você também vai deixar de usufruir dos benefícios que a igreja pode te trazer nesse sentido, né? E aí se adotam, inclusive, garotos propaganda, né? O que seriam os garotos propaganda? Você tem que ter grandes testemunhos, né? Encenações, às vezes até fabricadas, de que a pessoa resolveu tudo na vida dela, de que ela alcançou um bom casamento, um bom emprego, porque ela se tornou filiada àquela igreja, porque ela doou, né, um dinheiro substancioso ali para aquela igreja. Então, essas pessoas vão reproduzindo também essa ideia de fé como mercadoria, como, né, uma moeda de troca. E sempre funciona nessa relação, né? Você tem um problema, existe uma ação que a igreja ou um líder religioso te propõe, né? E você terá uma recompensa. Ah, mas se isso não der certo, já existe às vezes um discurso preparado de que você não tinha fé suficiente. Ou de que o dinheiro com que você contribuiu, não era também tão vultoso, isso necessita mais empenho da sua parte, tá? Então, o erro foi seu, o erro não é nunca da igreja, o erro não é nunca do líder religioso, o erro não é das ideias que estão ali sendo vendidas, tá? E aí é lógico, né? Se você questionar esse sistema, isso é visto como incredulidade. E se você é incrédulo, você obviamente não vai receber os benefícios aí desse negócio da fé, tá? O que seria então ético de um ponto de vista mesmo racional ou comunicacional? Já que a gente sabe que o marketing também, as suas técnicas podem ser utilizadas em benefício, né, das pessoas de uma maneira geral, trazer, né, um certo apaziguamento com a espiritualidade que se pretende construir, enfim, já existem vários estudos, ninguém nega isso, né, de que
a fé, ela se bem cultivada, ela é capaz mesmo até de melhorar, né, a sua condição imunológica e levar de fato a determinadas curas. Temos visto aí médiuns, né, empreendendo também curas. A, as pesquisas assim entre espiritualidade e medicina, elas estão bastante avançadas e há uma relação até bastante evidenciada em relação a quanto mais espiritualizada é a pessoa, melhor inclusive, né, para a sua condição mental, melhor para a sua condição física. Mas a ética, né, comunicacional que a gente vai tratar aqui, né, essa forma de você se relacionar com o fiel, ou uma forma de você se relacionar com aquele adepto, e até mesmo assim, às vezes, com essa vontade de que ele realmente se converta, mas de uma maneira diferenciada, né, não trazendo a fé como mercadoria. O que seria isso, então? É você compartilhar, mas não impor ideias. Então, há uma diferença entre você compartilhar ideias, deixar aquela ideia disponível para que as pessoas avaliem, tá? E não tentar impor por uma determinada forma, ou por fake news, ou impor pelo medo, né? Ou impor aí por meios que não são tão racionais assim. Outra coisa é nós permitirmos que nesse contato com as pessoas possam expressar suas dúvidas, né? Suas dúvidas. Uma pessoa altamente incrédula, uma pessoa que não que pergunta muito, isso não é ruim, né? Isso, aliás, até provoca naquele que quer divulgar alguma ideia religiosa, essa necessidade de cada vez mais ele buscar argumentos racionais, né, argumentos que sejam válidos e que realmente não tem más intenções aí por trás dessa tarefa aí de divulgação, né, doutrinária ou filosófica que seja. Então a gente precisa respeitar esses pontos de vista diferentes, porque nós vamos conversar com pessoas que não necessariamente vão se converter, né, e que já têm um posicionamento próprio em relação a uma determinada crença. Então, o diálogo, ele não pode ter essa vontade exclusiva, né, de converter as pessoas, mas de uma troca mesmo de ideias, uma troca salutar em que as duas pessoas possam sair melhores, né, com essa diversidade, esses diferentes pontos de vista em relação ao que vem a ser a vida, como é melhor viver, enfim, né, isso que a religião, de maneira geral, trata. A gente também não deve insistir muito em relação ao tempo das pessoas, né? Eu sei que há várias denominações religiosas que fazem, né, esse trabalho aí insistente de levar, né, um texto bíblico, né, ou qualquer outra venda em relação a um produto religioso qualquer, e aí não respeita esse espaço, né, das pessoas insistindo mesmo com os não já ditos, né, mesmo com a vontade de não estar ali naquele momento já expressada, e essa insistência realmente pode, ao contrário do que se pretende, que levar uma boa imagem daquela denominação religiosa, isso vai acabar, assim, vamos dizer, impedindo as pessoas por causa da antipatia que se cria em relação a isso, né? Então, é preciso respeitar a privacidade, tá? Então, e não colocar, por fim, no meu ponto de vista, uma condição de conversão para que a pessoa usufrua das ações da igreja. A gente vê, às vezes, muitas igrejas ou templos ou centros espíritas em que trabalham, às vezes, nas periferias das grandes cidades, e a condição para que ela receba uma cesta básica ou uma sopa, né,
ou alguma assistência financeira, é que ela frequente esse lugar, ou que ela adote, né, que ela se transforme, né, numa pessoa cristã, ou numa pessoa espírita, ou em qualquer outra, né, denominação. Então, isso a gente também, assim, se formos falar, né, em termos de respeito às pessoas, às individualidades, à ética, isso também não é bem visto, né? Qualquer ato de conversão ou de aderência a um outro pensamento, isso tem que ser bastante racionalizado, com calma pela pessoa, para que aquilo seja, inclusive, até mais verdadeiro, né? E não apenas aquela motivação extrínseca de poder ganhar uma ajuda ali que aquele grupo religioso está ofertando. E por fim, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre esse proselitismo. Será que isso é crime de intolerância religiosa? Porque às vezes, dependendo da forma como a gente se comporta, isso pode ser um crime de intolerância religiosa. Divulgar a sua ideia, isso não é crime em si, até porque a própria Constituição protege o direito de crença e a divulgação desses fundamentos religiosos, tá? Então, ninguém pode ficar aí preocupado, se eu estou falando sobre religião, eu estou falando bem da minha religião, eu necessariamente estou falando mal da outra? Não, não é por aí. Isso só se torna crime de intolerância religiosa se acontecer o seguinte: se na defesa dos nossos princípios a gente tem um discurso de superioridade, ou seja, a minha crença é melhor que a sua. O que eu penso é o verdadeiro e o que você pensa não é verdadeiro. Então, se o discurso fica nesse nível, as pessoas podem de fato se sentirem ofendidas e buscarem a justiça aí alegando um crime de intolerância religiosa. Da mesma forma que você queira eliminar determinados direitos fundamentais, os direitos humanos, né, os direitos de cidadania, direitos sociais, políticos, porque a pessoa não pertence à religião que você defende como a melhor ou a verdadeira, tá? Então, você eliminar, suprimir direitos ou reduzir direitos em favor da crença que você professa, isso pode sim ser considerado crime de intolerância religiosa, tá bom? Gente, é isso que eu tinha para hoje, né? Qualquer coisa vocês deixam aí nos comentários e à medida do possível a gente vai travando um diálogo aqui. Muito obrigada.